Se você sempre quis saber o que é One Piece, nesse filme os Chapéus de Palha vão disputar com mais de 1000 piratas em uma caça ao tesouro do Gold Roger. A pior geração inteira vai dar a própria vida pra botar as mãos nesse tesouro misterioso. E aí, meu parceiro, tranquileba? Luke na voz, e hoje eu vim aqui, ó, trajado, porque esse vídeo tá como? Absolute Cinema. Então já deixa o seu likezão maroto, que eu sei que você é safado e ainda não deu o like. Se inscreve aí e bora ver logo essa caça ao tesouro do Rei dos Piratas. O filme já começa com o Barba Negra rachando o bico e loucão depois de cheirar 15 sacos de tangue de maracujá. Ele tava dentro de uma cadeia que só tinha maluco cabuloso e mandou eles lutarem um contra os outros. E quem sobrasse podia entrar pra tripulação de drogados dele. Só que lá dentro tinha um homem que chamam de herdeiro do demônio e nem o Tite quis mexer com ele. 2 anos depois, em um castelo assombrado, tinha um esquisito fazendo aquele famoso discurso do Gold Roger: riquezas, fama e poder. Se quiser tudo isso é só deixar eu te comer. O dia desse grande discurso foi o dia que o Patatiro e o Patatráfico aí tinham virado saudades. Esse cabeludo é o Buena Festa, e ele disse que tinha uma pista de onde tava o misterioso tesouro do Rei dos Piratas, um tal de One Piece aí. Ele era conhecido por dar uma festa sinistra com piratas famosos, e na parede dele tinha cartazes de todos os alvos que ele quer arrancar a cabeça. O cara quer matar o Chopper, mano. Que monstro é esse? Certeza que esse cara caga no banheiro da igreja de porta aberta. Lá nos mares do Novo Mundo, os piratas do Chapéu de Palha tinham sido convidados para o maior banquete do mundo. Tava todo mundo animadão, fazendo até um churras. O Brook fala que já ouviu falar desse tal de Festival dos Piratas, que de tempos em tempos o convite aparece do nada e surge um monte de navios raros, comida chique, informações secretas. Era tipo um mercado negro pirata. Só que o mais importante ia ter a grande caça ao tesouro do Rei dos Piratas, Gold Roger. Mandaram até um log pose pra chegar até o festival. A Robin fala que esse tal de Buena Festa é o maior organizador de festivais do mundo, mas ela ouviu falar que ele já tinha batido as botas. Só que eles só iam descobrir a verdade com os próprios olhos, né? Então quando chegam lá, tinha gente de todas as raças de várias partes do mundo. Tinha um concurso de beleza que a Nami ficou em primeiro e ganhou 1 milhão de beris. Mas foi por pouco, hein? Porque as candidatas estavam fortes esse ano. Tinha a Karina e até a Pablo Vittar. O Buena Festa tava em uma salinha de controle, tomando aquele vinho seco e de olho em todo mundo que tava chegando. E ele joga tudo pra cima e sai atropelando a comida quando descobre que os guris de palha finalmente chegaram. Esse aí não tá com boa intenção não, hein? Então chegou a hora de receber os piratas e fala pra eles serem muito bem-vindos ao grande banquete. Fala que aqui eles podem roubar, brigar, sequestrar, pode tudo. A única regra é não dedurar esse lugar pra marinha, né? Senão vai virar churrasquinho de pirata. Enquanto ele falava isso, já tinha um Little Tigrinho passando por ali. O apresentador era esse Silvio Santos perna de pau junto da irmã do Zoro, que tinha Akuma no Mi de transformar imagens em hologramas que dão dano de verdade. Ele fala que chamou todos aqui hoje porque 20 anos atrás o Rei dos Piratas deixou uma pista nessa ilha que pode levar eles até o One Piece. E chegou o dia da grande caçada pra decidir o próximo Rei dos Piratas, né? Tava chegando uma par de piratas famosos e o Lau já tava até na ilha. Só que ele tava todo cambaleando, parecendo que tinha sido atacado. 5 minutos pra começarem os jogos e os guris estavam parecendo um nhonho de tanto que comeram. Mas com o poder da digestão, em 2 segundos o Luffy volta ao normal. O God Soap tava animadão pra achar esse tesouro, mas na hora que viu o tanto de monstros que ele ia ter que enfrentar, já regou na mesma hora. O Bug, a Álvida e o Mr. Tree estavam correndo igual loucos por um beco e adivinha, eram eles que estavam atrás do Lau. Queriam entregar a cabeça dele pros caçadores de recompensa para gastar tudo em pinga. Ele ficou cercado, mas pra sua sorte o Sunny tava passando bem na hora e ele se teleportou lá pra dentro. E não era só o Rob Lute que tava disfarçado de pirata aí não, hein? A 4 olhos da Tasha e o pulmão preto do Smoker estavam só de olho em tudo e queriam capturar o Buena Festa. E ele não era o único, porque a marinha também tava atrás daquele monstro chamado Douglas Bullet. É isso aí, esse é o maluco que até o Barba Negra tremeu na base quando viu na cadeia, e que se juntou ao Buena Festa pra fazer todo esse showzinho aí. Do nada, tudo começou a tremer e os navios começaram a ser puxados pra um redemoinho gigante. Isso quer dizer que chegou a hora da caçada, e ele não tava brincando quando disse que iam encontrar a resposta na escuridão profunda e elevada. Os navios que foram pegos nessa jatada de água caíram lá de cima de ponta cabeça, mas depois disso veio uma bolha enorme com simplesmente uma ilha dentro. E é claro que era nessa ilha que tava escondido o tesouro do Roger. O Kid já atropela todo mundo pra sair na frente, até porque quem chega primeiro bebe água limpa, né? Só que não ia ser tão fácil assim, porque o barco do Apu já tava atrás na cola deles. Só que também tava sendo ultrapassado pelos piratas do X-Drake. É claro que a gente não pode esquecer da grande Bonnie, né? E segura a onda aí que ela tem 12 anos, hein, ô seu safado. Mas ela já tava chamando o navio do lado de retardado, porque os piratas dos Monge Caído estavam dando um chega pra lá nela. A pior geração inteira tava aqui, porque até o Bid e o Hawkins entraram na brincadeira. O Bartolomeu chega mandando todo mundo dar cobertura pra tropa dos Mugiwaras conseguir chegar em segurança, e tinha mais um monte de mané atrás deles. O Smoker, que não é bobo nem nada, já ia aproveitar pra invadir a base do Festa. O Frank meteu uma atualização sinistra no Sunny e transformou ele no grande pinguim imperador. E agora eles podiam até voar. O Bug manda eles tirarem o cavalinho da chuva, porque iam tomar uma surra dele agora. Mas tomou um peido galáctico do Sunny na cara só pra ficar esperto. A gurizada saiu voando e passando na frente de todo mundo. O narrador fala que todo mundo que se diz pirata conhece esses caras. Monkey D. Luffy e os pica da galáxia. Tão com moral, hein, cê é louco. O cabeludo tava só de olho, falando que tava chegando a hora de começar a brincadeira. Todo mundo xinga o Luffy, falando que eles estavam trapaceando, e do nada alguém começa a abrir a porta da cozinha.
cozinha. E se você não tem Alzheimer e ainda não esqueceu da cena de 2 minutos atrás, é lógico que tu sabe que o Lau ia aparecer daí, né? Ele tava só o bagaço falando que ele tinha que sair dessa ilha agora. E o Chapéu de Palha deviam sair também. Ele fala que o Festa tava organizando alguma coisa tão sinistra que quase que a tripulação dele não consegue escapar. Esse lugar ia virar um campo de guerra e ele tinha que descobrir o que tava acontecendo. O Luffy manda o Chopper cuidar do Lau, mas ele não tinha tempo pra isso. Falou que precisava ir agora e a Robin atacante Nata falou que ia junto com ele. E é claro que o Sanji não ia deixar aqueles dois sozinhos, né? Então ele e o Brook vão também. O Frank empresta o brinquedinho dele e a gurizada se joga lá de cima, dentro de um tubarão de ferro. O Chopper foi junto só pra cuidar dos ferimentos do Lau e ele meteu um sai do meu pé, chulé. Depois de outro voo insano, o coração da Nami e do Nareba estava quase saindo pela boca. Mas valeu a pena, porque o bando do Chapéu de Palha foi o primeiro a chegar na ilha. E a primeira coisa que eles viram é que no topo da montanha tinha um navio destruído com muito ouro, pratas e joias. E é claro que tinha um baúzinho ali conhecido como o Tesouro do Rei dos Piratas. O resto dos vagabundos chegam na ilha e a dupla do terror já corre pra chegar primeiro no tesouro. O God e o Soap manda eles trazerem o tesouro pra ele, mas a Nami começa a gritar falando que ele é um bunda mole que vai ficar só olhando. E olha quem fala, né? A ilha tava parecendo um formigueiro de piratas e algum lazarento começou a tirar bolas de canhão pra exterminar geral. O Zoro fala pro Luffy na frente que ele cuida desses caras aí e começa a sair na porrada com o Killer pra lembrar dos velhos tempos. O macaco de borracha tava saindo na frente, mas tomou logo uma explosão na cara pra acordar pra vida. O Apu não queria deixar ele passar, mas enquanto isso o Kid já meteu o louco e deixou os dois pra trás. Mas o Drake já mete uma marretada do Thor pra esse ruivo safado parar de se achar. O pau começa a quebrar e o Luffy já mete um elefantogan pra fazer eles comerem poeira. O Capone Bid começa a dropar um monte de subordinados de dentro dele. Onde será que esses caras estavam escondidos, hein? Só que a Bonnie cagou na cara dele porque dizimou aquele exército inteiro sozinha, transformando todo mundo em um bando de recém-nascidos e um velho com o pé na cova. O Hawkins tava sem nada pra fazer e começa a jogar um truco sozinho porque ele não tinha amigos. Pra quem achou que os guri iam ficar no navio sem fazer nada, segura essa. O God Soap lança um Midori Bushi cabuloso e manda um lobo da grama pra assolar geral. A Nami mete um choque do trovão pra deixar todo mundo de cabelo arrepiado. E o Frank dá uma bazucada insana pra obliterar aquele bando de Zé Ruela. Quem entrasse no caminho do Luffy ia tomar porrada e ele tava quase chegando no tesouro. Só que o Urugi aparece dando uma cabeçada nele que arremessa o moleque pra longe. Lá no festival tava todo mundo assistindo a caçada pela TV e o Bug tava chegando escondido no tesouro sem ninguém perceber. Dentro de uma caverna tava um resto da moçada junto do Lau, que falou pra eles tomarem cuidado porque foi logo ali que ele foi atacado. Eles estavam tentando ser discretos, mas o Brook soltou um pum que fez todo mundo ficar maluco. Tavam cheio de Dendenbush de vigilância aí, então eles não iam conseguir chegar mais perto. Mas é pra isso que tem dois profissionais de vigilância no time, né? Então a Robin botou os ouvidos na parede e o Brook foi dar uma olhada no seu modo espiritual. Eles encontraram o Buena Festa no telefone falando que o plano tava dando tudo certo. Todos os piratas estavam reunidos e agora eles podiam invocar um Buster Call. O Brook e a Robinzita já entraram em choque e meteram o pé de lá. E a Robin, que já passou por um Buster Call em Ohara e um em Enies Lobby. Mais um, ela pode pedir música no Fantástico, você tá maluco? A mina vai ser a primeira a ter um hat-trick de chamado da destruição. No meio do caminho, eles deram de cara com o Smoker, que chamou eles de bando de vagabundos e já chegou atacando. O Sanji fala que pode deixar que ele cuida desse cara porque o bastão dele é feito de Kairosek, que ele é o único ali que não usa Akuma no Mi, né? Mas o Bob Marley não ia deixar e meteu fumaça pra cima deles. Ele ia prender a Robin também, mas o Sanji usou o haki do armamento pra destruir aquela fumaça. E o Lau, garanhão, que tava machucado até agora, tirou força da bunda pra sair correndo com a Robin no colo. A porradaria tava rolando solta lá na ilha, mas o Bug chamou a atenção de todo mundo, gritando que o tesouro do Rei dos Piratas era dele. E pensa no maluco burro, velho. Era só ele simplesmente pegar o tesouro e vazar. Mas ao invés disso, ele botou um alvo nas costas deles e começou a ser perseguido por todo mundo. O Luffy dá um salto enorme pra socar a cara do palhaço e roubar o tesouro. Mas ele saiu rolando enquanto segurava aquele baúzinho. O Nariz Vermelho decide olhar o que tinha dentro do baú e tomou o maior susto. Só que do nada começou um terremoto que balançou o povo mais que touro mecânico. A bolha explodiu e todo mundo começou a cair, inclusive o tesouro do Rei dos Piratas. Aconteceu uma explosão que destruiu a ilha inteira e tava caindo aos pedaços. Todo mundo caindo do céu, igual o cocô de pombo, e o macaco de borracha mergulhou direto no mar. O Zoro corre pra salvar ele e o Soap tava caindo do lado do grande tesouro. O Buena Festa falou que o poder daquele cara continuava avassalador como sempre. Todos os piratas com Akuma no Mi estavam virando comida de peixe, mas pra sorte deles, quase todo mundo tinha um companheiro que podia nadar. O Zorão salvou o Luffy por pouco, o Bug tava virando alga marinha e o Narigudo conseguiu pegar o baú enquanto caía. Ele deu uma olhada no que tinha dentro e não conseguiu nem acreditar que isso realmente existia. Todos os piratas estavam putos da vida, perguntando quem foi o desgraçado que fez isso. Mas tomaram o maior susto quando viram um monstro que apareceu. O Douglas Bullet estava segurando a cabeça do Soap só com os dedos, enquanto segurava o baú do tesouro com a outra mão. Ele tinha literalmente o poder do Thanos ali, porque eu tenho certeza que se ele estralasse os dedos, o Pinóquio ia virar pó na hora, fi. E era isso que ele ia fazer. Falou que o mar não é lugar pra fracos como ele e ia estourar o Soap igual bexiga. E é claro que o Luffy não ia deixar, né? Pulou pra socar a cara daquele gorila, mas ele jogou o Soap em cima dele, usou um Rinnegan pra trocar de lugar e meteu uma porrada servida na fuça do guri. Ninguém conseguia nem acreditar na força absurda desse maluco. O Bug acordou furioso, perguntando quem fez ele perder o seu precioso tesouro. Mas na hora que viu que era o Bullet, quase se cagou nas carças. O palhaço sabe muito bem da força desse monstro, porque ele também era da tripulação do Roger. E esse capeta era tão forte que ultrapassava até o Rayleigh. Como é que pode um negócio desse, velho? O Rayleigh, que era o braço direito do Rei dos Piratas, ficava no chinelo pra esse babuíno safado. E se as coisas já estavam ruins assim, ainda teve um X9 que dedurou lugar pra Marinha,
vem um batalhão inteiro pra acabar com a festa. Todo mundo meteu o pé de lá e queriam saber quem foi o cagueta. Mal sabem eles que foi o próprio dono da festa que cavou o túmulo deles. Como é que esses caras iam lidar com isso agora, hein? O Luffy pergunta como é que aquele gorila teve coragem de fazer isso com o Usopp. Agora ele vai afundar a cara dele na porrada. Mas o mutante fala que o Narigudo não passava de um fracote que não conseguiu nem proteger um baúzinho. E se eles querem tanto tesouro, eles que venham pegar. Ativa um hack do rei sinistro que faz os figurantes já desmaiarem na mesma hora. Só ficaram de pé os malucos da pior geração. E um deles até atacou de volta com o hack do rei dele e cancelou tudo. A Nami manda eles ficarem espertos pra fugir porque tinha uma tropa da marinha chegando pra acabar com a festa. Mas você acha mesmo que o Luffy vai simplesmente ir embora depois daquele orangotango fazer suco de Usopp? O Bartolomeu chega com aquele navio de plástico dele pra ajudar eles. E o Zoro já tava conseguindo se perder do navio na frente dele. O Kid fala que aquele brutamonte tá se achando só porque fugiu da cadeia, mas ele manda virem todos de uma vez porque eles vão servir só de aquecimento. Lá na caverna, Robin e o Lau estavam tentando ligar pro Usopp, mas ele não atendia de jeito nenhum. Por que será, né? E esse lugar tá cheio de reencontros, porque até o Crocodile apareceu pra dar um salve na sua antiga subordinada. A Robin fala que se até ele tá aqui é porque esse tesouro é alguma coisa que pode mudar o mundo, né? E quando o Jacaré conta que o Douglas Bullet tava aqui, o casal de pombinhos fica de boca aberta. A Robin pergunta o que ele quer que ela faça, mas o chefinho falou que não quer nada com ela. Agora ele mudou de time e tá atrás do bonitinho de cavanhaque ali. Enquanto isso, o Sanji tava caindo na porrada com o Zé Fumaça do Smoker, que pergunta o que esses pirata vagabundo estão fazendo aqui. O fritador de ovo que queria saber por que eles vão fazer um Buster Call. Só que o Fumacento não tava sabendo disso não. Lá na ilha, o Gurilão fala que eles estavam enrolando demais pra rebolar pros Kree e pula pra cima do Luffy, que tenta bloquear o soco, mas é afundado no chão como se fosse de papel. Ele já aparece pra bater a cabeça do Kid e do Killer, socar o Drake e o monge maluco e quebrar aquele espantalho endiabrado do Hawkins. O Apu até tentou explodir ele, mas não fez nem cócegas, e já tomou uma cabeçada na boca do estômago pra ficar esperto. O Drake vira um T-Rex sinistro pra tentar engolir ele, mas o Bullet fez o dinossauro virar uma lagartixa. A Bonnie chega dando uma bundada nele pra transformar em um pivete chupando o dedo, mas ele arremessa a guria pra longe, falando que ele não gosta de mulher não. O Luffy e o Kid tentam meter um porradão servido, mas o maluco dá um giro que faz um socar a cara do outro. Esse cara tá simplesmente humilhando a pior geração em 107 idiomas diferentes. O Bid se transforma no castelo da Rainha Elizabeth, mas pensa num cara que gosta de dar cabeçada nos outros. Já bateu tanta cabeça que deve ser por isso que ficou louco desse jeito. A lagartixa e o monge louco se juntam pra combar ele, mas ele tava rachando o bico. O Kid esmaga ele no chão e o Luffy acaba com o Red Hawk na boca do estômago, que faz o gorila sair voando pra longe. Finalmente eles conseguiram fazer o cara suar, mas ainda não era o suficiente. Ele brota na frente do macaco de borracha e arremessa ele numa montanha. Ainda pede pra eles não morrerem tão rápido, porque senão não vai dar nem tempo dele se animar. Lá do outro lado, o Zoro tava correndo com o fã-clube do Luffy e mandando eles derrubarem o máximo de navios da marinha que conseguirem. E é lógico que esse era o melhor dia da vida do Bartolomeu. O Zoro piscou os olhos e já veio um meteoro cego na direção dele. O Fugitora chegou boladão e o Zoro meteu o famoso opa, um almirante pra eu brincar. O Balofo com a voz do Naruto manda eles aproveitarem que o almirante tá segurando mais forte pra prender todos os outros piratas. O bando do Fox chega rachando o bico e manda os Chapéus de Palha ouvirem com muita atenção e pede pra eles ajudarem a escapar, pelo amor de Deus. Mas a Nami mandou ele pra casa do Chapéu. Lá na caverna, o Lau tinha ido com o Crocodile e o Smoker recuou depois de ficar sabendo do Buster Call. Então o Brook e o Chopper iam correndo pra contar pro Luffy sobre o que ia acontecer, enquanto o Sanji ia tentar dar uns amassos ali na Robin. Lá na ilha, o Douglas Bullet tava brincando com a pior geração como se não fossem nada e fala que essa é a força que um rei dos piratas precisa ter. Aí você já imagina como é que o macaco de borracha ficou, né? Ele dispara com tudo, ativa o Gear 4 e fala que se o objetivo desse gorila é ser o rei dos piratas, ele não vai perder de jeito nenhum. Começa a dar vários socos daquele zigue-zague que nem o Katakuri conseguiu desviar. Depois metralhou o peito do maluco, mas não fez nem cócegas. Ele fala que tá explicado por que ele só vale 1,5 bilhão e agora tá na vez dele bater no moleque de borracha. Os dois se acertam ao mesmo tempo e saem voando pra longe. Lá na salinha de controle do Buena Festa, o Morgan já tava criando uma fake news de que o Luffy era o novo quinto imperador, por derrotar um membro da tripulação do Rei dos Piratas. Eu tô começando a achar que esse papagaio safado consegue ler o futuro, hein? Porque pode não ter sido nessa luta, mas de fato o guri virou um Yonkou. O Frank Shogun tava tirando uns 5 minutos sem perder a amizade com o Kuma, enquanto o Fugitora veio com uns papinhos de enxergar sua própria justiça pra cima do Zoro. O cara nem enxerga e quer meter essa. Até a Nami tava botando pra quebrar e deu choque no sistema da marinha e dos piratas ao mesmo tempo. Depois daquele soco, o Luffy tava só o bagaço, mas o Bullet saiu andando sem nenhum arranhão, falando que ele gosta de gente forte, por isso ele vai acabar com a raça do guri. Ele dá um soco no chão que faz um terremoto e aparece um submarino gigante feito de aço, e dentro dele tinha tantas armas que dava pra armar um país inteiro. Se o Kid pega esses brinquedinhos aí, ele faz a festa. A Akuma no Mi desse cara era basicamente virar um Power Ranger. Ele pode se fundir com o que ele quiser, então se ele quiser ele se identifica como um helicóptero de combate e sai atirando em todo mundo pela bunda. Ele fala que o Luffy tem que se livrar de companheiros fracos como o Narigudo que só vão atrasar ele. Aí é claro que o guri já usa discurso no Mi pra dizer que ele tava errado, e o Bullet manda ele tirar aquele baú da mão dele se for capaz, e fala que o que tem dentro dele é o primeiro e único One Piece. O Luffy não conseguia nem acreditar e o robozão chama todo mundo pra porrada. Lá do outro lado, o Cegueta do Fugitora mandava uma chuva de pedras pra cima do Zorão que fazia picadinho com elas. Ainda lançou o Tigrinho no Almirante e estavam quase sendo atropelados pelo navio do Apple, que foi cortado no meio. O Zoro já faz uma cara de não acredito. Era o Mihawk chegando boladão pra acabar com a festa. O Sentomaru manda os pacificadores
pacifista acabar com eles. Mas a Perona Gotiquinha mete um aqui não, parceirão, e manda os Gasparzinho pra atravessar o bolo fofo, pra fazer ele ficar mais depressivo que torcedor do Vasco. Até que todo mundo começa a virar pedra porque a mulher do Luffy chegou, falando que ela pode fazer o que ela quiser porque ela é linda. Os marinheiros safados acharam que ela tava do lado deles, mas a mina só queria saber onde é que tava o Luffy. Enquanto isso, a pior geração tava tomando a maior surra do Megazord. O trio Parada Dura já ia usar os seus especiais, mas foram esmagados com um único soco. O Luffy tava parecendo uma panqueca no chão e o Douglas Bullet fala que esses mares só tem lugar pra um rei dos piratas. Então ele abre o grande baú do tesouro e o que tinha dentro era um Eternal Pose pra Laugh Tale, a última ilha onde o Roger escondeu o One Piece. Com esse brinquedinho eles podiam simplesmente ignorar todos os poneglyphs, todos os mistérios e partir direto pro One Piece. O Morgan já tava maluco, falando que a notícia sobre esse Eternal Pose ia virar o mundo de cabeça pra baixo. O Bullet tava pronto pra pisar no macaco de borracha e fazer ele virar pudim amassado, mas tinha alguém jogando umas sementinhas que nem arranharam ele. Era o God Usopp, que levantou da surra que tomou e disse que não ia deixar ele encostar no seu capitão. Continuou atirando um monte de sementes e o gorila fala que não basta só ser fraco, né? Ele também tinha que ser burro, mas uma das sementes perfura o metal e cresce um cipó que quebra um dedo do Megazord. Só que agora o maluco não vai quebrar só um dedo do Narebas não, e saca uma bazuca pra fazer o God Usopp se arrepender de ter nascido. E depois de revelar o que era o tesouro, até a marinha tava louca pra botar as mãos nele. O Kizaru chega com uma embarcação inteira pra entrar na festa. Essa guerra parecia mais um formigueiro de piratas e marinheiros e até o Kobe tava botando pra quebrar. A Hina tava prendendo aquele bando de vagabundo e veio uma fumaceira na direção dela. Só que era só o Smoker mandando ela ajudar a achar o Bullet. Falou que o governo tava escondendo alguma coisa pra botar as mãos naquele tesouro. O Smoker bate nos piratas lazarentos que estavam passando e o Bug tava no meio deles, gritando que eles não podem bater no Shichibukai, mas eles estavam cagando pra isso. Queriam saber o que tinha dentro do tesouro do rei dos piratas. Quando o Bug contou que era o Eternal Pose, nem o Smoker acreditou. A luta do Zoro e do Fugitora tava demorando demais, então o cego decidiu acabar de uma vez. Ele vira a bunda pro céu e solta um peido galáctico, e tava metendo o pé falando que esse era um presente de despedida. É claro que o Zoro não ia deixar, né, mas ele olhou pro céu e viu a desgraça que tava pra cair na cabeça dele. Aquele pum foi tão forte que tinha um meteoro caindo pra fazer todo mundo de dinossauro. Só que agora o Zoro vai mostrar a força do homem, que vai ser o melhor espadachim do mundo. Enquanto todo mundo fugia pra longe, o espadachim corria direto pro meteoro, falando que não tem nada nesse mundo que ele não possa cortar. Meteu um Santoryu rotatório, diretório, Everson Zóio e partiu aquela pedrinha no meio. Só que não era o suficiente porque ela ainda tava caindo pra destruir tudo. Então alguém corta aquelas duas montanhas em pedacinhos como se fossem de papel. É claro que o papai Mihawk chegou pra mostrar que ele ainda é muito mais forte que o Zoro, que não vai ser tão fácil ultrapassar ele não. E pode me chamar de louco, mas ele deu uma encarada no Zorão e já quis logo ir embora daí, porque eu tenho certeza que ele tremeu na base com medo de ser solado. O resto do Chapéu de Palha estavam procurando o Luffy e os idiotas da marinha estavam enchendo o Bullet de bala, mas não faziam nem cócegas naquele monstro. O Smoker chega voando e mandando eles recuarem, senão vão tudo virar omelete. Só que era tarde demais, porque o maluco lança um tsunami de Fantaúva que começa a engolir a ilha inteira. E eu tenho certeza que o cara que escreveu o roteiro desse filme tava chapadaço de tangue de maracujá, porque o Bullet sai de Megazord pra um Godzilla maior que a ilha. Os vice-almirantes que estavam puro drip tentaram bater de frente, mas tomaram só um peteleco pra acordar pra vida. E o filhote de capeta dá um soco no chão que divide a ilha no meio e faz todo mundo sair voando. Ele fala que vai ter a sua vingança por ter ficado 24 anos preso e vai finalmente ter o poder pra ser o mais forte do mundo e ultrapassar o Roger, mandando eles pegarem o tesouro se for capaz. O Rob Lute já chega todo do malandro querendo botar as mãos naquele baú. Todo mundo ficou paralisado sem saber o que fazer pra derrotar aquele bicho gigante. Aí o maldito do Akainu liga pro Kizaru falando que o Bullet ficou ainda mais forte depois de despertar sua Akuma no Mi. Então ele vai cortar todo o mal pela raiz e mandou emitirem o grande Buster Call. O Buena Festa tava mais louco que o Batman, falando que finalmente chegou a hora. Esse maluco tava fazendo tudo isso só porque quando o Roger criou a Grande Era dos Piratas, todo mundo fez a maior festa. Mas ele é o grande mestre das festividades, então quer criar uma maior ainda. E a marinha tava fazendo exatamente o que ele queria, porque emitiram uma ordem de Buster Call pra acabar com um único homem, e isso vai ficar marcado na história pra sempre. Então esse esquisito declarou guerra contra a marinha e contra todos os piratas do mundo ao mesmo tempo. Lá no QG da marinha tava tendo uma reunião mequetrefe sobre o passado do Bullet, e o Garp tava só de olho nisso. Ele vai contar pro Sengoku que o único homem que conseguiu derrotar aquele monstro foi o próprio Roger, que aceitou ele na sua tripulação e ficou conhecido como Herdeiro do Demônio. Ele queria uma revanche com o Roger pra ver quem era mais forte, só que o rei dos piratas foi de comes, né? Então ele ficou puto da vida e decidiu destruir o mundo só de meme. O Garp queria saber se além do Roger tinha mais alguém capaz de derrotar esse monstro, e foi só falar nele que ele apareceu, God Usopp, todo arrebentado, falando pro Luffy que aquele maldito ficou com tanto medo dele que fugiu com o rabo entre as pernas. Isso ia deixar ele vivo por pura piedade. Só que ele tropeça no chão e fala que o Luffy não pode morrer agora. Ele até tirou forças da bunda pra segurar um pedaço de madeira em chamas que tava caindo, só que não tinha mais força pra desviar do resto e ia tudo desmoronar em cima deles. Até que o Brook aparece congelando tudo no último segundo. Você tem noção que o esqueletão é tão brabo que ele congelou o fogo, velho. O Chopper corre pra ir cuidar do Narigudo, mas ele manda cuidar do Luffy primeiro, porque ele já tinha perdido muito sangue. O Sanji e a Robin estavam dentro da caverna que tava desmoronando, e quando ela finalmente achou que precisava, tudo começou a cair. Mas foram salvos por uma bola de fogo que o Sasuke Uchiha lançou. Lá no campo de guerra, o marinheiro começa a gritar pros soldados recuarem. A Hina perguntou o que
que tava acontecendo e ele conta que o Kizaru emitiu outro Buster Call. Falando assim, nem parece que foi o safado do Akainu que mandou, né? Todo mundo começa a fugir e o Smoker manda eles irem na frente. É claro que a Tashigi e o Kobe queriam ficar com ele pra lutar. O Helmepo não tava querendo muito não, mas fingiu que sim. Mas o velho dá uma encarada cabulosa na Hina e ela leva todo mundo embora à força. Ele queria acabar com esse pirata imundo, mas foi bloqueado por um fogo enorme. E é claro que era ele, o monstro sagrado do exército revolucionário. O Sabo fala que também quer derrotar o Bullet, mas eles não têm chance nenhuma de fazer isso sozinhos. O Pulmão Preto fala que ele lembra desse moleque junto com o Chapéu de Palha, e o Sabo fala pra ele pegar leve com seu irmãozinho. A Marinha tava fugindo igual o diabo foge da cruz, e o bando do Bartolomeu babando de felicidade por receber ordens da Nami, enquanto a Hancock corria a milhão porque não achava o Luffy em lugar nenhum. Ela viu um negócio vermelho e puxou com tudo achando que era a camisa dele, mas era só o nariz de palhaço do Bug que tava enterrado igual uma marmota. A Imperatriz já mete um bicudão na fuça dele perguntando quem que é esse bicho feio. O Luffy finalmente acorda e o Chopper conta tudo o que aconteceu pra ele, e o Sop começa a chorar por sempre ser tão inútil, mas o Luffy fala que a luta ainda não acabou e pula pra cima do Godzilla boladão no Gear 4. O Smoker e o Sabão estavam na porradaria insana, mas o Bug veio voando na direção deles e tomou um pontapé duplo pra ficar esperto. E agora virou reunião de pirata, marinheiro e revolucionários, porque a Hancock e o Lau chegaram nessa bagaça. O Lau queria acabar com aquele monstro, mas o Bug fala que todo mundo tem que fugir agora. Aí a Hancock já pisa na cabeça dele, falando que a única coisa que ela quer é saber onde é que o Luffy tá. O Lau fala que ele tem um plano pra acabar com o Bullet, e o palhaço tava completamente surtado. Então o Zé Fumaça bota o bastão de Kairoseki na bunda dele pra ele calar a boca. Eles escutam um grito do céu e todo mundo já sabia quem era. A boa Hancock fica toda vermelha que finalmente achou o mozão, e ele vai voando a milhão pra dar uma carada no soco do Bullet. Aí é lógico que ele cai igual um meteoro no meio de todo mundo. A Hancock quase tem um ataque do coração porque ele chamou ela pelo nome. O Lau fala que tem um plano e o Uri já aceita, sem nem saber qual era o plano. Ele só queria explicar o plano, mas o Luffy já foi logo dar um salve no Sabo e no Boca de Chaminé. Falou que deixa esse negócio de plano complicado com o Lau, porque ele quer ficar só com a parte de meter a porrada. E se liga nessa equipe sinistra: um velho com câncer no pulmão, um milionário que quis viver na vida de pobre, um traficante de órgãos, uma garota de programa e um macaco de borracha com os neurônios a menos. Será que esse bando de maluco vai conseguir descer o cacete naquele gorila lazarento? Ou vão virar comida de Godzilla? O Luffy ativa o modo Thaís Carlos e dispara sem nem ouvir o plano do Lau. Os três estavam discutindo o plano enquanto o guri tomava uma cacetada servida pra ficar esperto. O Godzilla fala que não adianta, pode chamar reforço, chama até a mãe se quiser, que não vai conseguir nem arranhar ele. O Smoker e o Sabo vão dar um rolê lá no céu, e o Lau não tinha certeza se o plano deles ia funcionar ou não, mas o Crocoboy manda ele parar de reclamar porque ele só tem que obedecer e ficar quieto. A Hancock vem correndo a 357 mil km por hora pra chutar a fuça daquele projétil de dinossauro. Quem ele pensa que é pra bater no seu querido Luffy? Mete uma bicuda na boca do estômago daquele maluco, que começa a rir falando que nem doeu, mas o Crocodile já manda um tornado de areia pra fazer ele ficar todo assado atrás. O Lau usa sua Room pra trocar tudo de lugar e fazer o Bullet ficar mais perdido que segue em tiroteio. O Luffy preparava um socão cabuloso, enquanto o Sabo e o Zé Fumaça apostavam corrida pra ver quem chegava naquele monstro primeiro. É lógico que o Sabão ganhou porque o cara é brabo, né? E arrancou um braço daquele gigante que tava caindo bem em cima do Bug. O palhaço sai correndo igual louco, gritando que ele ainda é muito jovem pra morrer, mas lembra que tem uma carta na manga e dispara uma Bug Dama pra acabar com aquele pedregulho. O braço do maluco foi estraçalhado, mas é claro que não foi por causa da bola do palhaço, né? O Rob Lute sumiu com aquele braço como se fosse de papel, e o Patati comemora falando que é isso que acontece quando se mexe com o grande Bug. O Festa pergunta que diabo tava acontecendo, já que esse era o homem que herdou a força do Roger e deveria ser invencível. O Sanji tava no melhor dia da sua vida e um date ao ar livre com a Robin, mas por algum motivo que só Deus sabe, ele manda ali na frente porque ele tinha uma coisa mais importante pra fazer. E essa é uma coisa que eu nunca pensei que ia ver o Sanji fazer na vida. Pra ser mais importante do que ficar com a Robin, só se ele encontrou outro lago daquele cheio de sereia, o famoso All Blue. Enquanto todo mundo tava dando a vida pra tentar arranhar aquele gorila, com um único soco ele quase exterminou metade da população do Japão. O Lau já tava quase desistindo, mas o Sabo manda ele levantar aquele pote enorme que ele chama de cabeça e atacar de novo. Eles só tinham que enfraquecer mais um pouco que o Luffy dava conta dele. Ah, mas o guri de palha já deu mais de 300 socos no Bullet e não fez nem cócega, isso é verdade. Mas se liga no tamanho da porrada que o macaco de borracha tava preparando dessa vez. Mais um pouco que o braço dele inteiro dava metade do tamanho da Thaís Carla. Então todo mundo avança junto pra bater naquele mutante de novo. A Hancock até prepara um beijão em forma de coração pra tentar encantar ele com a sua beleza, mas a gente já sabe que esse cabo aí não gosta de mulher não. Ele ativa o modo Kaiju número 8 e o Lau teleporta todo mundo lá pra cima pra dar um ataque combinado e arrancar metade da costela do bicho. O cara tava sem um braço e sem o fígado, mas com um único espirro arremessou a gurizada direto no chão. Só que chegou a hora do MVP entrar no jogo, né? Aquele porradão servidaço de hack do armamento tava pronto pra dar um beijinho na cabeça do Bullet. É claro que ele também criou
um braço enorme pra bater de frente com o guri. Mas esse mundo só tem lugar pra um futuro rei dos piratas, né? E o seu nome é Macaco de Borracha, que destruiu aquele safado por dentro e mandou aquela armadura ridícula pro inferno. O Chapéus de Palha já dá um sorriso pensando, esse é meu capitão. Só que esse maldito era mais resistente que um Nokia tijolão e não caía de jeito nenhum. Falou que o Luffy era muito inferior e ia acabar com essa brincadeira de uma vez. Mas sabe aquela famosa história de plantar uma sementinha hoje pra colher num futuro distante? Dessa vez não foi nem tão distante assim, porque do nada brotaram um monte de plantas no corpo inteiro do robozão pra destruir tudo. Sabe aquele narigudo que você chamou de fracassado? É ele mesmo que vai causar sua ruína, meu parceiro. Porque lembra daquelas sementinhas que o God Usopp lançou e não fez nem cócegas no Bullet? Elas entraram no buraquinho dele e foram ativadas quando tiveram um forte impacto. O Buena Festa tava ficando maluco da cabeça. Não conseguia acreditar que o seu plano infalível foi destruído por um bando de moleque ranhento. O Douglas Bullet tava caindo igual um meteoro enquanto o Crocoboy e o Lute corriam pra pegar o tesouro do rei dos piratas. O Tigrinho até mostrou as garras, mas o Sanji chegou dando uma piruleta pra impedir ele, enquanto o Zoro metia a espada no jacaré. Agora tá explicado o que era tão importante pro Sanji largar a Robin no meio do nada. Esse tesouro era do capitão do Chapéu de Palha e ninguém ia atrapalhar ele. O Usopp até conseguiu destruir aquela armadura dos infernos, mas agora eles estavam de volta à estaca zero, lutando no mano a mano. O Luffy dispara ao infinito e além no estilo Buzz Lightyear, gritando que nunca mais vai deixar ele encostar nos seus companheiros. E eles trocam umas porradas servidas, com o Douglas Bullet falando que o mar é um campo de guerra. Quem quer se tornar o rei dos piratas não tem tempo pra perder com essas idiotices. Arremessa o guri no chão, mas ele já levanta e volta na mesma hora. Aquele gorila safado vira um gorila safado azul e fala que vai mostrar a força do homem mais forte do mundo, o verdadeiro rei dos piratas. E é claro que o Luffy fala que ele não é rei de coisa nenhuma. Os dois dão uma metralhadora de socos que durou quase 1 minuto, e o Macaco de Borracha tomou uma bendada no nariz pra ficar tonto. Mas o moleque tá cheio de ódio e fala que não dá pra viver sozinho nesse mundo, nem no mar e nem em lugar nenhum. No meio da luta, o filhote de capeta começa a ter umas lembranças de quando lutou com o Gold Roger e tomou 3 jab de esquerda pra acordar pra vida. E agora cê se ferrou, parceirão. Quis ficar no mundo da lua, no meio da luta, e agora vai pagar as consequências. Começou a ser espancado por uma chuva de golpes que fez até a alma dele sair do corpo. O Luffy gritava que quem vai ser o rei dos piratas é ele, e arremessa aquele lazarento no chão igual uma bomba nuclear. Depois do Bullet ser feito de Hiroshima Nagasaki, o Festa quase teve um AVC, e a rapaziada tava com um sorrisão na cara porque eles finalmente conseguiram. O Luffy perde as forças e cai lá de cima igual bosta, e a Hancock vai correndo pra ver se o mozão tá bem, mas ele tava mais que bem, porque ele conseguiu pegar o tesouro e tava rachando o bico. Todo mundo na ilha começa a comemorar e o Buena Festa desaba no chão com essa carinha de esquizofrênico. A Hancock pergunta que baú era aquele, e o guri fala que segundo o Bullet é o tesouro do rei dos piratas. Ele abre o baú, mas não fazia ideia do que era aquela bússola ali, e a Hancock já entra em choque falando que é um Eternal Pose pra Laugh Tale. Com isso ele ia ser basicamente o próximo rei dos piratas, porque ia ser o único que sabe a localização do One Piece. Mas o Tigrinho safado e o Jacaré de Botas vão pra cima dele pra roubar o tesouro, só que o Luffy simplesmente destrói o Eternal Pose e todo mundo fica paralisado de raiva. E ele fala que não tá nem aí, porque ele não precisa de um negócio desses. A Hancock fica toda apaixonada e o Lau fala que esse moleque é maluco e teleporta todo mundo de volta pra gurizada. E foi assim que o Luffy adicionou mais 8.000 episódios pro anime. Encontrar o One Piece direto? Negativo. Eu quero é rodar o mundo em busca desse tesouro. Só que eles ainda tinham um problemão pra resolver. O maníaco do Festa tava rindo igual louco porque ainda tinha um Buster Call vindo. Então essa ilha ia ser o túmulo desses pirata malditos. Mas o grande herói chega pra acabar com a festa do Buena Festa, falando que ele é o pior organizador de festividades e esse showzinho vai acabar agora. O cabeçudo vira full pistola quando vê que era o número 2 dos revolucionários e pergunta se foi ele que organizou essa aliança ridícula. Mas o Sabo, humilde como sempre, fala que ele não fez nada. Foi tudo graças ao seu irmãozinho Macaco de Borracha. O cabeça de algodão doce do esgoto saca uma pistola pra atirar na lenda, mas o Sabão tá preparado pra tudo e lança um Riken monstruoso pra queimar a rosca daquele vagabundo. O Festa fala que o Luffy tem o poder de reunir tanto inimigos quanto aliados, e isso aí é perigoso demais. Se pergunta se errou em escolher o Bullet como aliado, mas esse aí sonha alto, né? O Sabo manda ele nem se preocupar com isso porque o Luffy nunca iria se aliar a um verme como ele. Lá embaixo, os Chapéus de Palha queriam meter o pé com o mapa de fuga que a Robin roubou, mas eles estavam cercados pelos navios da marinha e não tinham pra onde fugir. Bando de ingrato, né? Cê é louco. O Luffy acabou de salvar a marinha da maior humilhação que eles podiam passar e já estão querendo acabar com a tropa dele. Mas mexeram com os caras errados, porque a pior geração inteira aparece pra bater de frente com a marinha. E finalmente decidiram aparecer, né? Porque o Luffy e aquele grupo de delinquente ficou meia hora lutando com aquele Godzilla, enquanto esses safados tiravam ronco. Lá no navio do exército revolucionário, Sabo pede pra irmã do Zoro projetar uma imagem que tava num papel. Os Chapéus de Palha estavam dando meia volta pra meter o pé de lá, mas o Kizaru aparece pra mandar todo mundo pro Chilindró. Só que o homem é imparável. O cara é simplesmente uma lenda que aparece pra salvar todo mundo na melhor hora, porque o Sabo mete outro Riken sinistro pra fazer churrasquinho de almirante. O Kizaru volta pro navio e recebe uma mensagem do Smoker, falando que o tesouro do rei dos piratas foi destruído pelo Luffy do Chapéu de Palha. Também tinham muitos soldados da marinha na ilha, então eles mandaram parar o Buster Call imediatamente. Aquele fogo
tempo todo criou uma barreira que a gurizada ia usar pra escapar. O Luffy olha pra trás e dá um sorrisão porque o Sabo foi genial demais. Não tinha como aquele fogo ser tão grande sozinho. E naquele papel que o Sabo pediu pra menina fazer a ilusão, tinha simplesmente um desenho de Ace e punhos de fogo, que voltou dos mortos pra ajudar seus irmãos a escapar uma última vez. E mano, eu não vou mentir, eu arrepiei até os cabelos do saco nessa cena aqui, tá? O Sabo e o Ace se juntando pra lançar aquele Riken insano foi absoluto cinema. Então todos os piratas da pior geração, que não são bobo nem nada, já aproveitaram aquela barreira de fogo pra vazar dessa ilha infernal. A gente ainda vê um flashback do Roger comendo o couro de um dos subordinados, que fez um Eternal Pose pra registrar a localização de Laugh Tale, só por precaução caso eles queiram voltar lá algum dia. Mas o Roger fala que quem precisa de uma coisa dessas não merece o seu tesouro, e arremessa aquele troço no mar pra ser engolido por um peixe-lanterna enorme. O peixe ainda pergunta quem será que vai encontrar o tesouro, e o Roger fala que é claro que vai ser o seu moleque. Mas o peixe fala que ele nem tem filhos, então era só ele arranjar um, né? Mas parece que não deu muito certo, porque o Ace virou Donuts antes mesmo de tentar qualquer coisa. Sem contar que o objetivo dele era fazer o Barba Branca virar o rei dos piratas. Loucura, loucura, loucura. Lá no mar, os Chapéus de Palha não conseguiam acreditar que o Luffy quebrou o Eternal Pose. A Nami começa a dar um monte de sarrada nele, falando que o cérebro de borracha dele derreteu. E o Usopp rachando o bico porque sabia que ele ia fazer isso. E o Guri fala que se eles continuarem assim, eles vão viver um monte de aventuras, porque pegar a talha é muito chato. E isso mostra que ele era o único daquela ilha digno do grande tesouro do rei dos piratas, o One Piece. E pra você que chegou até aqui, eu tenho um presente pra te dar. Eu saí de menos de 200 inscritos pra mais de 50 mil em menos de 5 meses. Tô ganhando em dólar e pretendo aposentar meus pais em 2 anos. Mas é claro que tudo isso não foi sorte, né? E eu tô prestes a fazer uma loucura. Aqui na descrição desse vídeo eu preparei um vídeo pra você, onde o mestre Tio Sam te explica passo a passo de como você consegue hoje começar no YouTube do zero sem precisar investir um único real, conseguir muitas visualizações e também faturar muito com o seu canal. Então clica no link que tá na descrição e assiste o vídeo logo, porque eu não vou deixar no ar por muito tempo, hein? Depois não vem chorar não. Mano, eu te falei lá no começo que esse vídeo tava absoluto cinema, né? Então agora todo mundo se juntando pra uma salva de palmas pra essa obra-prima. Comenta aí o que você achou desse filme e qual o próximo que você quer que eu traga aqui no canal. Se esse espetáculo não mereceu seu like, eu juro que eu não sei o que merece. Então já deixa o likezão monstruoso no vídeo e se inscreve no canal pra gente bater 1 milhão de inscritos até o final do ano. Faltam só mais 935.500, eu acredito. Muito obrigado por ter assistido até o final. Eu vou ficando por aqui. Valeu e falou.